Xangô. Saravá os caboclos do fogo. Ok, acabou! A chama detida e não se divida, caboclo do fogo. Vem pra trabalhar, caboclo do fogo. Saia da chama, venha da Umbanda. Vem pra trabalhar. Xangô das pedreiras, o ilumina. Venha da Umbanda, vem pra trabalhar. Xangô das pedreiras, o ilumina. Venha da Umbanda, vem pra trabalhar. A chama detida e não se divida, caboclo do fogo. Vem pra trabalhar, caboclo do fogo. Saia da chama, venha da Umbanda, vem pra trabalhar. Xangô das pedreiras, o ilumina. Venha da Umbanda, vem pra trabalhar. Xangô das pedreiras, o ilumina. Venha da Umbanda, vem pra trabalhar. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de orixás. Meu nome é Paulo Ludogero, seja muito bem-vindo. Aqui eu ajudo você a entender a Umbanda de forma descomplicada. Eu ajudo você a desenvolver a sua mediunidade sem dogmas, sem risco, apenas compreendendo os fatores das entidades e os fatores dos orixás. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre orixás. Mas antes de começar a live, eu quero agradecer demais. Gente, a todas as pessoas que se matricularam na nossa turma do MMF, a turma chamada que nós denominamos de Pombagira Cigana. A cada turma eu dou um nome de uma entidade que é o nosso mentor, digamos assim. A primeira turma foi o Seu Exu Sete Caveiras. Essa turma foi Pombagira Cigana. E, com certeza, a próxima turma, eu devo dar o nome de um caboclo, de um preto velho, ainda não sei. Nós estamos nos preparando para a próxima turma já. Eu sei que o seu Adilson já entrou, que eu acabei de ver aqui, seu Adilson. Ontem ele me fez um pedido, e o pedido já respondi. Se não subiu ontem mesmo, já deve estar subindo hoje. Todo o material de apoio, com apostilas em cada módulo, para o senhor poder acompanhar. O que os alunos pedem, a gente mata a pau lá, a gente devolve, a gente ajuda. Bom, o tema de hoje, gente, é orixás. Vamos falar sobre orixás. Eu vou fazer um pedido. Sobe os coraçõezinhos aqui no Instagram. Chama a galera. Chama todo mundo que no final da nossa live eu vou fazer uma oração para Xangô hoje. Fazer uma oração para Xangô, para o Papai Xangô, para que possa nos abençoar. Primeiro, o que é orixá? O que significa a palavra orixá? Eu não vou falar aqui de um orixá, um A, B, C ou D. Não é isso. Eu queria fazer uma live, na realidade, falando do poder do orixá, quem são os orixás, para acabar de vez com uma certa dúvida que as pessoas têm, se o orixá é uma entidade de trabalho, é um guia de trabalho. Então eu resolvi fazer essa live. Eu até disse, me acompanha lá na live lá, que eu vou fazer uma live, e você vai me acompanhar e você vai entender o que são os orixás. A palavra orixá, se nós dividirmos ela, nós vamos encontrar ori e xá. Ori significa cabeça. Xá significa poder. Então, podemos dizer que orixá pode significar poder da cabeça, senhor guardião da nossa cabeça. Os guardiões do nosso ori, os guardiões da nossa cabeça. Podemos dizer isso. Podemos também dizer que a palavra orixá, que dentro do candomblé se escreve oriçá com S, e nós aportuguesamos para orixá, vem de ori e sá, ou seja, ori também é cabeça. Então nós estamos pertinho ali. E quem são os orixás? Os orixás são divindades cultuadas pelos iorubás. Lá, eles são cultuados ali perto no sudoeste da Nigéria, se não me engano. No sudoeste, acho que é isso mesmo. No sudoeste da Nigéria e também ao norte do Togo. É onde são cultuados os orixás, de onde vêm. Eu tenho um irmão de santo que está lá em Angola e ele nos manda diversas fotos sobre o culto dos orixás lá. Inclusive, ele nos mandou uma foto sobre a imagem de Iemanjá,
que Iemanjá tem os seios fartos caindo até o chão. E lá ele fala que Iemanjá é a mãe da terra, porque ela amamenta a terra, ela gera a vida na terra. E dentro do nosso conceito aqui de orixá, Iemanjá realmente é a geradora da vida, é a geração da vida. Só que aqui para nós, dentro do nosso culto, da nossa visão umbandista, ela não tem os seios caindo até o chão. Mas lá em Angola, especificamente, a imagem é essa, dos seios caindo até o chão, amamentando toda a terra. Olha que interessante. A visão é a mesma, mas a forma física é completamente diferente. A forma fluídica, né, é diferente. E por falar em forma fluídica, dentro do nosso curso MMF, eu falo sobre formas plasmadas, eu falo sobre vestimentas energéticas, eu falo vestimentas simbólicas, mas as formas plasmadas é um mistério divino, sagrado, onde que muitos guias espirituais se fazem uso dessas formas para melhor entendimento da cultura onde está. E o orixá não é diferente. Ele se apresenta da mesma forma para diversas culturas em diversas regiões, podendo, assim, se adaptar àquela região, se adaptar àquele entendimento daquelas pessoas. Os orixás nossos aqui, eles foram trazidos pelos negros que foram escravizados. E foram trazidos para cá através dos seus cultos, do culto ancestral africano, foram trazidos para o Brasil e aqui se difundiu para diversas religiões. Eu posso falar entre elas não só a Umbanda, posso falar pelo tambor de Minas também. Tambor de Minas se cultua o orixá, tem diversas regiões no norte do nosso Brasil que se cultua os inquices, se cultua diversos cultos diferentes do que nós conhecemos aqui na Umbanda, aqui de São Paulo. Eu não sei em outros estados, mas muito diferente daqui de São Paulo. E não significa jamais que estão errados. É a forma que eles cultuam, é a forma que se apresenta a fé deles. Como eu disse, os orixás se adaptam a cada cultura e a cada região. Por que não seria diferente no nosso Brasil, que é imenso? Nós temos que parar de apontar o dedo, parar de apontar, querendo dizer que nós somos os únicos certos. E verdade seja dita, os irmãos também, do outro lado, também tem que parar de apontar a Umbanda dizendo que é umbandinha, dizendo que não, nós somos outra religião. Nós somos outra religião. Cultuamos também os orixás. Os orixás, eles foram divinizados e se transformaram, verdade seja dita, em diversos mitos. Diversos mitos que contam, que foram trazidos através dos titãs. Mas antes de chegar lá, eu quero dizer que, a partir do momento que eles foram divinizados, eles se tornaram forças da natureza, se transformaram em rios, pedras, mares, árvores, florestas, e passaram a ser os intermediários entre o Orum, que é o céu, e o Aie, que é a terra. É fantástico quando nós começamos a estudar isso. É fantástico, porque você começa a entender que realmente o que muda é a forma de entendimento. E eu separei algumas lendas aqui para nós discutirmos, e depois eu vou abrir para as perguntas, e vocês vão entender muita coisa interessante aqui. O orixá não é, em hipótese nenhuma, gente, os santos católicos. Não são. Orixá não é Oxóssi não é São Sebastião, Ogum não é São Jorge, Nhaçã não é Santa Bárbara, Xangô não é São Jerônimo, São Pedro, São João Batista, Santo Antônio, não é. Exu não é Santo Antônio. Iemanjá não é Nossa Senhora dos Navegantes. Oxum não é Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Imaculada Conceição, não é. Os orixás são forças da natureza, são forças regentes que regem os poderes da natureza, que regem o poder da natureza. Então, com isso, nós começamos a entender que
essa forma sincrética confunde na realidade muita gente. Nós temos que entender isso. Não é. Inclusive no nosso MMF nós temos 3 ou 4 aulas que só falamos de sincretismo. Orixá não é um guia, não é entidade. Não é. Orixá é uma força. Guia ou entidade são, digamos, representantes da força do orixá. Vamos dizer, por exemplo, um caboclo de Oxóssi. Vamos dizer, então, um caboclo de Oxum, uma cabocla de Oxum, uma cabocla de Iemanjá. Então, com isto dito, eu quero que vocês entendam. Orixá não é um guia ou uma entidade. Aqueles que se apresentam na Umbanda, que se manifestam na Umbanda, que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dando consultas, são irradiados pelo orixá, mas não são o orixá. Em nenhum momento você vai ver um orixá incorporando na Umbanda, falando e dando consulta, porque o orixá não age assim. O que fala e dá consulta na Umbanda são guias e entidades. Vale a pena dizer também que o orixá não é Deus. Orixá são os filhos de Deus. Deus é um só. Deus é Olorum. Olô, Senhor. Orum, céu. Senhor do céu. E do Aie, que é a terra. E temos alguns itãs dos orixás. Itãs são lendas. Itã em Yorubá, na língua Yorubá, significa história. Significa conto. Significa lenda. Significa que foi passado de geração em geração. E existe uma língua também, a língua Janduí, que Itã significa a grande concha. A concha. E se nós fizermos uma analogia com a concha de Iemanjá dando a vida, a geração da vida, então podemos dizer, eu não conheço essa língua Janduí, tá? Eu não conheço. Podemos dizer que a grande concha é a grande concha da vida. Temos que entender que alguns itãs são, como é que eu posso dizer? São muito humanos. É uma visão muito humana. Uma visão muito rasa pro entendimento divino. E se nós estamos falando que Umbanda é religião, e é religião, nós estamos falando do religar-se ao divino, do religar-se ao sagrado, do religar-se ao mundo superior. E se é o religar-se ao mundo superior, nós temos que entender os itãs como eles realmente são. Que foram passados de geração em geração, contando histórias para explicar uma determinada situação e trazendo uma mensagem. A grande questão que eu vejo hoje em dia são pessoas que acreditam piamente nos itãs e trazem os itãs dos orixás para a nossa realidade aqui na Terra, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu posso citar aqui, inclusive tenho até um amigo meu, que mora em São José dos Campos, ele estava me falando de uma lenda esses dias da Fúria de Ogum. Eu vou até contar essa lenda aqui. E nós estamos conversando e eu falei que a entidade dele passou uma mensagem sobre a Fúria de Ogum, que ele estava sob a fúria, ele estava com a Fúria de Ogum e ele tinha que bloquear essa fúria. E o caboclo passou lá os ensinamentos para ele lá, até que ele se sentiu melhor e bloqueou a fúria. Mas vamos entender isso depois. Essas lendas, elas humanizam demais os orixás. Mas nós temos que entender que são lendas, são itãs. E se são lendas, são itãs, são formas de passar um ensinamento. São histórias que passam o ensinamento de geração para geração. E verdade seja dita, o ser humano é um pouco preguiçoso, não vai estudar, não vai querer entender a lenda corretamente e acaba acreditando, por exemplo, que Ogum e Nanã são inimigos.
acabam acreditando, por exemplo, que Oxum é uma inimiga mortal de Obá. Aí, se você se encontra uma filha de Obá e a filha de Ogum, elas passam a ser inimigas. Elas não conversam uma com a outra. Gente, eu não estou brincando, eu já vi pessoas fazerem isso. Eu não posso conversar com ela porque ela é de Obá. Eu não posso conversar com ele porque ele é de Ogum, eu sou de Nanã. Eu já vi, gente. Eu já vi. Eu não estou mentindo, não. Eu já vi pessoas falando isso. Por quê? Porque foi humanizado demais. Humanizaram demais esses ensinamentos. Vamos contar uma lenda aqui de Oxum, Obá e Xangô. Xangô era o rei e ele reinava absoluto. Reinava absoluto em seu reino e tinha diversas companheiras, entre elas Obá e Oxum. E Oxum recebia todos os dias as graças de Xangô e o recebia em sua tenda. E Obá foi perguntar para Oxum o porquê de Xangô sempre chamar Oxum para sua tenda e não a chamava. Oxum, vaidosa, ardilosa, tampou o seu cabelo, tampou a sua orelha com o cabelo e disse: olha, é assim, Xangô adora um amalá com orelha, então eu dei a minha orelha para ele, mutilei o meu corpo e dei para ele comer. Por isso que ele me chama todos os dias para a sua tenda. Oba, mas a orelha, mutilar o corpo e a orelha. Obá ficou dias pensando, mas o seu amor por Xangô era tão grande que ela cedeu. Ela cortou a sua própria orelha, fez um amalá e foi dar para Xangô. Quando Xangô viu aquilo, a expulsou de seu reino. E Obá, sem entender nada, ficou triste, ficou dias chorando e foi conversar com Oxum. Quando chegou para conversar com Oxum, falou: Oxum, eu não entendo. Eu fiz tudo o que você me disse. Aí Oxum tirou o cabelo e mostrou a orelha intacta. E você acredita que Xangô realmente queria uma orelha? Como você é inocente, Obá. E aí tornaram-se inimigas para o resto da vida. Agora vamos entender dessa forma humana. Realmente Oxum mentiu para Obá, e Obá foi lá, fez um gesto e se tornaram inimigas. Humanizando, sim, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Ok? Foi isso mesmo. Agora, se nós pegarmos, vamos chamar os adjetivos, os fatores dos orixás, dentro da visão umbandista, não estou falando da visão do candomblé, não estou falando da visão das nações, não estou falando isso, dentro de uma visão umbandista, tá? Se nós pegarmos os fatores dos orixás, nós vamos entender que Oxum é emoção, amor, emoção. Xangô é razão, é justiça. Oxum, emoção, Xangô, razão, justiça. E Obá é aquela guerreira, é a mulher guerreira, é a que luta, é a verdadeira pororoca, aquela onda do rio, força, uma força brutal, e é a verdade. É aquela força. Quando ela tampa a sua orelha, Obá, que a lenda é essa, né? Que ela começou a tampar a sua orelha para o resto de sua vida, para ninguém ver que ela tinha mutilado o seu corpo. Essa é a lenda. Na visão umbandista, por Obá ter um fator que se fala a verdade, aí ela não ouve nem a razão e nem a emoção. E por não ouvir a razão e a emoção, ela só vê a verdade. Então essa lenda traz uma mensagem muito bonita, que significa: não ouça a sua emoção, não ouça a sua razão, ouça somente a verdade. Não haja pela razão, não haja pela emoção, haja somente com a verdade. Existe uma outra lenda ainda da fúria de Ogum, que Ogum chegou numa cidade e estava tendo uma
uma celebração a Deus e tinha um voto de silêncio. E Ogum tinha ido visitar seu próprio filho. E quando ele chegou na cidade, ele começou a falar: onde está meu filho? E era voto de silêncio a Deus. Todo mundo ficou quieto. Eu estou falando com vocês. Respondam! Eu sou Ogum. A cidade inteira ficou quieta. Quieta, 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 quieta. Ogum se enfureceu, foi tomado pela fúria e matou todos os aldeões, toda a tribo. Quando seu filho chegou na tribo, falou: pai, o que você fez? Ogum respondeu: eles desonraram Ogum. Eles não responderam a pergunta de Ogum, e por não responder a pergunta de Ogum, eu matei todos. Pai, eles não podiam responder. Eles tinham feito, hoje é o dia do voto de silêncio a Deus, o voto de silêncio à força maior. Quando Ogum entendeu que ele foi tomado pela fúria e agiu sem entender a situação, ele se fechou em si, tirou a própria vida e se divinizou, virou um orixá, virou uma força maior. Essa é a lenda. Ogum matou todo mundo, se arrependeu e se tornou um orixá. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nessa lenda. Mas eu entendo a mensagem por detrás dessa lenda. Eu entendo a mensagem que está implícita ali. Quando você está tomado pela fúria, tomado pela tristeza, você pode blasfemar, você pode agir erroneamente e cometer diversos erros. E se você cometer esses erros, você pode sair perdendo em todas as situações. Assim como Ogum tirou a própria vida, ele perdeu. E temos uma outra lição em cima dessa lenda ainda. Mesmo Ogum sendo o braço armado de Deus, ele não pode tomar a lei em suas próprias mãos. Ele não pode decidir quem morre e quem não morre. Isso somente a Deus pertence. Somente a Deus pertence. E outra mensagem ainda. Respeite o silêncio e a religião dos outros. Respeite o culto dos outros. Essa, para mim, é a realidade dessa lenda de Ogum. Essa, para mim, é a realidade da mensagem por detrás da lenda de Ogum. E temos uma outra lenda ainda de Oxóssi, que Oxóssi mata a sua própria mãe. Nossa, essa ferrou, né? Oxóssi matou a sua própria mãe. Mas antes disso, eu quero falar para vocês. Dentro do nosso MMF, nós temos um módulo, são mais de 30 aulas, falando de orixá por orixá, falando de orixá por orixá, todos os orixás. Eu quero muito agradecer todas as pessoas que se matricularam no nosso curso do MMF, da turma que nós nomeamos como Pombagira Cigana. Gratidão a todos vocês, que as forças do astral possam abençoá-los. A lenda de Oxóssi. Oxóssi mata a sua própria mãe. Orumilá estava no Urum. O Lorum chamou Orumilá e disse: Orumilá, eu peço que você me traga uma codorna. Nossa, Orumilá ficou nervoso, ficou bravo. Senhor, eu não posso trazer uma codorna para vós, eu não sou caçador, eu não caço, eu não sei caçar. Orumilá, traga-me uma codorna. Orumilá obedeceu e foi à terra. Passou dias e dias e dias tentando caçar uma codorna, sem êxito algum. Não conseguiu caçar nada, nem uma codorninha. Não conseguiu. Aí ele estava passando por uma tribo no Aie, que é a terra, e viu uma grande celebração no reino de Oxum, celebrando Oxóssi, o grande caçador. Aí ele: nossa, Oxóssi, o grande caçador? Ah, vou conversar com ele. Aí foi até a tenda de Oxóssi, foi até a tenda ali do reino, e falou para Oxóssi: Oxóssi, o Lorum me pediu que eu levasse uma codorna para ele. Só que eu não sou caçador.
Se você caçar, eu levo você comigo ao palácio de Olorum para que sejamos abençoados por Olorum. Oxóssi se encantou. Contou para a mãe, contou para toda a aldeia, contou para todo mundo que Orumilá tinha chamado ele para caçar uma codorna para levar para Olorum. A aldeia inteira ficou em festa. O que Oxóssi fez? Saiu para caçar. Chegou, mostrou a codorna para Orumilá. Está aqui a codorna viva, eu vou colocar ela aqui. E amanhã de manhã nós partimos para o reino de Olorum para visitar, para ir entregar a codorna para Olorum. Quando amanheceu o dia, a codorna havia sumido. Oxóssi ficou irado, foi tomado pela fúria. E Orumilá ficou triste porque não conseguiria levar a codorna. Ficou triste demais. E a tristeza de Oxóssi comoveu algumas pessoas. E todos disseram para Oxóssi: Oxóssi, você é o grande caçador, vai e caça mais uma. Oxóssi saiu, caçou outra codorna e falou para Orumilá: não vamos esperar até amanhã, vamos já para os palácios de Olorum. Eles subiram para o palácio de Olorum e entregou a codorna. Aí deu para o Oxóssi, deu para Orumilá, e Orumilá entregou a codorna a Olorum. Olorum ficou feliz, agradeceu a Orumilá, agradeceu a Oxóssi, e Oxóssi recebeu o título, o caçador de uma flecha só, que nunca mais erraria uma flecha. Quando Oxóssi recebeu esse título, ele ficou super feliz. Agora você pode atirar a sua flecha e determinar o alvo, que ela nunca mais errará o seu alvo. E todo o Olorum comemorou o grande status que Oxóssi havia alcançado. Oxóssi pegou, atirou a flecha, que ela acerte o coração da pessoa que me roubou a primeira codorna. E ficou ali em festa por praticamente a noite inteira. E quando amanheceu o dia, ele voltou para o Aie. Quando ele chegou na sua tribo, ele encontrou sua mãe morta com a flecha de Oxóssi no coração. Oxóssi não entendeu o que havia acontecido, ficou ali desnorteado que ele matou a própria mãe. Ele se enlouqueceu e se recolheu na floresta. E lá ficou eternamente. Quais são as mensagens que traz esse Itã? Quais são as mensagens que traz essa lenda? Primeiro, vamos entender. Olorum disse para Orumilá: me traga uma codorna. Ele não disse: casse uma codorna para mim. Disse: me traga. E quando ele disse: me traga, ele não disse: casse. Ele disse: traga e você pode pedir ajuda. Era um ensinamento para o próprio Orumilá, que ele tinha que pedir ajuda para cumprir algumas tarefas, que ele não era o super orixá, ele era mais um dos orixás. E, sendo mais um dos orixás, ele conseguiu pedir ajuda ao Oxóssi. Ele cumpriu a tarefa e o desejo de Olorum sem saber. Quando ele percebeu que não conseguia, e ele não queria desapontar o pai, ele pediu ajuda. A primeira mensagem é essa: nós não somos suprassumos, nós não somos supermédiums. Não somos. Nós temos que pedir ajuda quando nós não conseguimos atingir o nosso ideal. Primeira mensagem. Segunda mensagem foi quando Oxóssi atirou a flecha e matou a própria mãe. Ele entendeu que a justiça não cabe a ele. A justiça só pertence a Deus e pertence aos orixás. Ele não pode tomar a justiça nas próprias mãos. Sendo assim,
Oxóssi não deveria pedir justiça a Xangô, deveria pedir justiça a Ogum, deveria pedir justiça a Olorum e não tomar a justiça nas próprias mãos. Terceira mensagem: não agir pela emoção. Você agiu pela emoção, você cometeu uma tragédia e você tomou a justiça nas próprias mãos. Olha quantas mensagens traz um Itã, traz uma lenda, se nós interpretarmos de uma forma divina e não de uma forma humana. Se passarmos a interpretar as lendas de acordo com o divino, nós vamos começar a entender que os orixás são divindades de Deus que estão aqui na Terra, aqui no Aie, do Orum ao Aie, para nos auxiliar, para nos trazer luz à razão, para nos trazer luz no nosso caminhar, para nos trazer luz, para que não erramos, para nos trazer luz quando nos falta discernimento. Toda religião, ela encontra dentro do seu panteão divino o acalanto. Dentro do seu panteão, ela encontra a serenidade e o amor, de acordo com seus ensinamentos, de acordo com sua teologia, de acordo com sua teogonia. E a Umbanda não é diferente. A Umbanda aprendeu a cultuar os orixás. E através do culto aos orixás, nós temos que entender que eles são os intermediários do Orum com o Aie, mas é para nós nos tornarmos melhores pessoas, boas pessoas. Por isso que são os guardiões de nossa cabeça. Por isso que são os guardiões do nosso Ori. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer isso. Se você está em uma religião e ela não te torna uma pessoa melhor gradativamente, você está na religião errada. Saia dela e vá ser feliz em outra religião. E vou mais além ainda. Nenhum ser humano precisa de religião para ser uma pessoa boa. Mas a partir do momento que você se intitula autoridade de Umbanda, ministro de uma religião, sacerdote, médio de Umbanda, pastor, padre, o que seja, você tem que ser uma boa pessoa e pregar pela paz. Nós cultuamos Deus, nós cultuamos os orixás, e chamamos Deus e os orixás para dentro da nossa casa para nos trazer luz no nosso caminhar. Demônio é uma coisa cristã, que foi inventada pelos cristãos, inventada ou cultuada pelos cristãos. Nós não cultuamos demônio. Nós não temos o demônio no nosso culto. Nós cultuamos as forças de Deus. E por cultuar as forças de Deus, é que eu falo que todo verdadeiro umbandista, ou melhor, todo verdadeiro religioso promove de si para os outros uma paz e não a guerra religiosa. Os orixás não são guerra. Os orixás são amor. Os orixás são forças que regem a natureza e estão aqui para nos encaminhar de volta ao seio de Olorum. Axé. Vou abrir para pergunta aqui. Vamos lá, então. O pessoal do Instagram quiser fazer pergunta, pode fazer. O pessoal passa aqui para mim, tá? Zânia Tomás da Silva, boa tardezinha. Boa tardezinha. Muito axé para todos nós. Felipe Falcão. Tudo bem, Felipe? Como é que tá? Mara Bussi, Falange dos Busses. Então, como é que tá a dona Mara? Como é que tá a Mother Bussi? A Thalita, como é que tá? Cronos, boa tarde. Ludogério e demais. Saravá. Eu já te perguntei o seu nome real, Cronos, mas eu não sei se você respondeu e eu também não sei se eu me lembro que você respondeu. Garagem da Mercenaria, boa tarde a todos. Senhor Adilson, as apostilas já estão lá, tá bom? Tiago Arantes, boa tarde a todos. Eixo Menino Ali. Juliana, irmão, a apostila já está disponibilizada no curso. Isso aí. José Lopes,
Olá, boa tarde de Portugal. Ó, Portugal, se quiser estudar aqui o nosso curso MMF, é só clicar no link que está aparecendo no chat aqui. Bora estudar. Quero muito conversar com todos vocês, com meus irmãos lusitanos aí, para aprender aqui a nossa Umbanda. Saravá. Fabi Migliori, boa tarde, Paulo Paulo. Sempre acompanho seu trabalho. Estou no início do meu desenvolvimento mediúnico. Gratidão por compartilhar seus ensinamentos. Fabi, você vai ficar mais feliz ainda, você vai ficar mais contente ainda se você tiver a oportunidade de fazer o nosso curso em MMF. É o passo a passo para você realmente entender toda a Umbanda. Boa tarde, Andréia Aparecida. Deus nos abençoe de sempre. Super SUS. Boa tarde, meu pai. Deus abençoe. Sua bênção, Deus abençoe de sempre. Dúvida, né? Uma pessoa iniciada em Oxalá no rito G de Candomblé, ela pode abandonar a nação, frequentar Umbanda, sendo que a mesma não cultua a qualidade de Oxalá? Eu entendi a sua pergunta, irmão. Nós temos o livre-arbítrio. Indiferente, eu não vou falar aqui do culto em si. Eu não vou falar do culto em si, mas vou falar do livre-arbítrio religioso e da consciência religiosa. Tá? Nós temos o livre-arbítrio de estarmos em qualquer religião. Nós temos o livre-arbítrio de poder buscar o melhor caminho para cultuar Deus e cultuar as suas forças, as divindades de Deus e os seus ensinamentos. Nós temos esse livre-arbítrio. Se uma pessoa que foi iniciada em Oxalá, no rito de Jeje, no Candomblé, e ele respeita toda a tradição ancestral do Candomblé, porém não se encontrou, ele tem todo o direito de frequentar a Umbanda. Ele tem todo o direito, mesmo que a Umbanda não cultue as qualidades de Oxalá. Nós estamos falando de culto religioso, de consciência religiosa. Aí a sua pergunta pode se estender ainda. O orixá, Oxalá, na qualidade do Jeje, vai abandonar ele? Não, não vai. Não vai abandonar ele. Nunca. Isso não acontece. E dentro do culto da Umbanda, quando nós falamos Oxalá, Oxalá abrange essas qualidades também. E ele vai se encontrar com a sua divindade e vai se encontrar no seu íntimo. Porque consciência religiosa é de fora do íntimo, meu irmão. Tá? Aliás, meu irmão ou minha irmã, né, que tá super SUS, eu não sei. Eduardo Silva, boa tarde com muito axé. Boa tarde com muito axé. Ivan Tupan, boa tarde a todos. A bênção, meus irmãos, ao Senhor, meu Pai, Deus nos abençoe de sempre. O Amberton Pires, acho que é isso. Dá um salve para a cidade do Guarujá. Salve, cidade do Guarujá. Salve, salve a todos aí. Academia Body Life, Body Fitness, digo, bênção, Deus te abençoe hoje sempre. Pati Almeida, boa tarde, axé a todos nós. Expansão da consciência. Parabéns, meu irmão, por propagar conhecimento e amor para outros irmãos. Que assim seja a todos nós, meu irmão. Parabéns pelo canal. Gratidão, meu irmão, gratidão. Salve, Pati de Fortaleza, boa tarde. Pessoal do Instagram entrando aqui. Gaião, boa tarde. Sua bênção, axé a todos. Whindersson Russo, boa tarde. Cheguei agora, não tenho perguntas, somente parabenizar o seu trabalho que traz tanta verdade à nossa Umbanda. Axé. Whindersson Russo, gratidão. Cantinho do Balaio, boa tarde. Conrad Pitzler, axé. Que seu curso dê muitas bênçãos para o senhor e para os estudantes. Que assim seja, assim se faça, irmão. Pergunta, por gentileza, um filho carnal pode herdar os orixás e falange de sua mãe carnal? Ou existem limites para isso? Desde já agradeço. Irmão, é assim, os orixás, cada pessoa tem os seus orixás individuais, tá? Eu sou filho de Oxóssi, Oxóssi, ele reina a minha cabeça. Hereditariamente, o meu filho pode também ser filho de Oxóssi, mas não porque ele pegou de mim. Não, é ele. Ele é filho de Oxóssi. Oxóssi reina sobre ele. Tá? E se eu tiver mais uma filha ou um filho, e for Oxóssi de novo, é Oxóssi que está reinando sobre essas pessoas, e não eu que dei geneticamente ou estou dando de herança para eles. Não é isso. Agora, a falange dos seus guias, os guias, né? Você tem os guias individuais que trabalham com você, e dentro da sua herança, você pode carregar, sim, uma entidade que foi de sua mãe carnal, ou que é ainda de sua mãe carnal. Você pode carregar, sim. Meu axé a você, assistir suas aulas gratuitas foi bom demais. Opa, aí sim. Se você acha as nossas aulas gratuitas boas demais, imagina o que tem no nosso conteúdo fechado.
Imagina, você vai amar a Paty. O senhor diz, Pai Paulo, eu só tenho a agradecer pela sua forma de nos ensinar. O senhor fala com tanta emoção que deixa as aulas muito mais interessantes. E não fiz crítica, não. Só é muitas informações no curso. Aí, ó, aqui. Vamos fazer a nossa oração, gente? Fazer a oração a Xangô. Acender minha velhinha aqui. Mesmo porque já está dando quase 1 hora de live. Eu preciso sair para trabalhar, né? Acendendo aqui a nossa vela. Tá acesa a vela, antes que alguém aqui do YouTube possa duvidar, que não está aparecendo ali. Vamos fazer a nossa oração aqui a Xangô. Orixá Xangô, para que possa nos trazer equilíbrio, trazer força para todos nós. E nos trazer a paz divina aqui. Bom, aí eu vou falando aqui, eu vou fazer a oração, né? E vou pedir para que todos nos sigam mentalmente. E aí façam cada um o seu clamor. Aí acabando aqui a oração, eu já vou desligar, tá? Eu já vou desligar, não estou lendo mais nenhuma mensagem, não estou lendo mais nenhuma força. E usa, dentro do nosso curso, do MMF, eu falo em todos eles, que em todos os orixás, eu falo que tem como uma forma de nós nos ligarmos a eles. E uma das formas é a oração. Seja ela de próprio punho, com suas próprias palavras. Mas o mais importante não é o que você fala ou o que você lê. E sim, é o que você coloca em emoção. E sim, o que você coloca em verdade, o que você sente. É muito fácil nós apontarmos o dedo para alguém. Mas só que nós temos que saber também que tem 3 dedos apontando para nós. Da mesma forma que tem um apontando para você, tem 3 apontando para mim. E eu rogo de coração que Papai Xangô possa nos abençoar hoje e sempre. Vou até ler do nosso livro de orações. Fiquei com vontade de ler. Eu ia fazer de próprio... Mas não, mas vou ler aqui a oração de Xangô que tem aqui no livro, no nosso livro. Saravá Xangô. Obanixé Caô Cabecilha. Caô Cabecilha, meu pai. Salve, meu pai Xangô. Que neste momento divino, pai, suas pedreiras divinas possam irradiar suas bênçãos sobre todos nós. Que seu fogo divino, pai, possa abrandar meu coração, consumindo em meu íntimo o fel dos maus instintos que me levam às quedas conscienciais. Que seu fogo divino, meu pai, possa aquecer meu coração, criando em mim uma consciência religiosa, me dando equilíbrio emocional e racional. Amado Pai Xangô, eu clamo ao Senhor nesse momento, que suas pedras sagradas rolem em minha vida, afastando os desequilíbrios, a inveja, a cobiça, o olho gordo. Amado Pai Xangô, eu clamo que seu machado sagrado, que tem 2 lâminas, possa me abençoar e devolver a paz de que necessito. Amado Pai Xangô, peço também que seu fogo divino aqueça o coração de toda a humanidade, de todas as pessoas que não têm fé, devolvendo a elas a conexão com o sagrado. Peço paz a todos de minha família, a todos que me cercam, a todos que necessitam de sua força, Divino Pai. Peço também nesse momento, em nome do Divino Criador, em nome dos sagrados orixás, que as suas forças divinas, amado Pai, possa irradiar sobre todos nós umbandistas, sobre todas as religiões, para que haja paz, para que haja entendimento, e que sejamos um mundo mais tolerantes uns com os outros. Amado Pai, eu vos clamo que me dê a graça, façam seus pedidos.
E se assim for permitido por Deus, pelo Divino Pai Olorum, que suas irradiações do fogo sagrado e das pedreiras possam me ungir e estar comigo para que a minha graça seja atendida. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que Papai Xangô abençoe todos vocês. Amém. Axé.